E aí pessoal, aqui é o Kevin trazendo mais um tutorial de MetaSpark Studio aqui para vocês. Dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer uma animação de 3 pontos, né? Então a gente tem a posição inicial, a posição do meio e a posição final. É bem mais fácil do que parece e isso pode ajudar vocês em vários outros tipos de lógica. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal se não for inscrito para ter mais tutoriais como esse aqui, né? Chegando para você aí via algoritmo. Então é isso, muito obrigado pela sua presença e sua paciência até aqui. Vamos para o tutorial. Então vamos lá, né? Tem aqui uma esfera, tá? No meu projeto já, vou deixar ela um pouco maior para vocês conseguirem visualizar melhor. Uma esfera e geralmente quando a gente vai fazer uma animação, né? Seja de posição, a gente usa o Transition e o Transition ele dá dois valores pra gente só, que é o de Start e o de End. Então essa aqui seria a transição, né? A animação comum de 2 pontos, de A e de B. E se a gente quer adicionar um terceiro ponto? Vou explicar para vocês isso agora, tá? Então para isso, né? A gente vai ter que entender, e aí eu vou recapitular com vocês como é que funciona uma animação de 2 pontos, né? Então se eu criar aqui um Loop Animation, né? Um pet de Loop Animation, ligar aqui na minha transição, e aí vou botar aqui de menos 0,05 em X para 0,05 positivo, e eu vou ter uma animação, do meu objeto indo de cá para cá, né? Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem melhor, certo? Certinho. Então, vamos entender esse caminho aqui como um todo. O Loop Animation me dá um valor de progresso que fica indo de 0 a 1 em loop, né? E esse valor de 0 a 1, que a gente vai chamar de progress ou de progresso, sempre que eu falar disso, é isso que vocês têm que saber, ele controla a minha entrada de transition, né? Da transição, que também chama progress, que me dá um intervalo de valores entre 0 e 1. Então, para a gente ter uma terceira opção aqui, a gente tem que manipular justamente esse progresso. O que esse progresso faz com a nossa animação. Então, para isso, a gente tem um patch muito legal, e aí vai ser mais fácil de lembrar o nome dele, que chama Progress, que ele justamente pode converter qualquer valor em um valor de 0 a 1. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no meu Progress, que ele começa em 0, termina em 5, quando aqui tiver em 0, vai estar em 0, e quando aqui tiver em 5, vai estar em 1. Então, ele converteu esse valor aqui em um intervalo de 0 a 1, tá? E isso é muito legal, eu uso demais esse patch, ele é muito, muito útil mesmo, principalmente para fazer jogos ou animações mais complexas, tipo essa que a gente vai fazer aqui. Então, o que eu posso fazer, né? Se eu posso mudar o intervalo, eu posso fazer, por exemplo, que o intervalo seja de 0 a 0,5, ele vá até 1. E qual que é o efeito prático disso, né? É o efeito prático que a gente vai ter um progress completo, ou seja, de 0 a 1, até a metade do nosso progresso aqui. Então, a metade, que é o 0,5, ele já vai ter cumprido a nossa animação inteira. Vou até botar aqui para vocês verem. A animação ficou mais rápida e ela fica parada um tempo porque ela vai só até o 0,5. Enquanto aqui vai até o 0, aqui vai até o 1, né? Então, a gente já tem uma animação aqui manipulada, né? A gente tem metade do progresso fazendo uma transição inteira. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso criar mais progress e criar outros intervalos. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar o resto dessa animação, que seria de 0,5 a 1. Então, aqui a gente tem do começo até a metade e aqui a gente tem da metade até o fim. E aí, gente, fala, mas como que eu vou juntar ali e tal? Uma coisa que as pessoas não reparam é que o patch de transition, ele tem entradas, tanto no start como no end. Então eu posso criar um outro transition, né? E ligar o meu outro progress nele e ligar ele no final daquele transition ali. Então, aqui o meu final vai ser o começo desse transition aqui. Então, se eu botar aqui, 0,05, né? E aí, aqui eu vou deixar 0,05 também, mas eu quero que depois disso, né, na segunda animação, ele mexa no eixo Y. Então, vou colocar um 0,5 no Y. E aí, o que vai acontecer? Olha só, viu? Uma animação de 2 pontos. Aí, se eu botar o Mirrored aqui no Loop Animation, ele vai ir e vai voltar. Então, são 3 pontos de animação. O ponto 1, que seria o Start, e aí o Start do segundo Transition, que seria o meio, e o End, que seria o final de tudo, tá? E aí, a gente consegue fazer uma animação de 3 pontos, inclusive ter uma curva de animação para cada uma desses pontos, né? Se colocar tudo quadradinho out, tá? Então, era isso que eu queria mostrar aqui no vídeo para vocês, para despertar, né, essa vontade aí de aprender ou de fazer outros tipos de animações direto no Spark, não ficar tão dependente do software 3D e ter as coisas aqui interativas, né, alteráveis em tempo real. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tutorial mais intermediário que eu quase não solto aqui. Então, para quem curte esses tutoriais, já comenta aí para eu trazer mais para vocês. Então é isso, espero que tenham gostado, que tenham aprendido e até o próximo vídeo. Valeu!